Oi, gente. Eu tô gravando aqui meu primeiro vídeo sobre livros, que é um hobby que eu gosto muito. Eu nunca tive muita oportunidade de falar sobre eles. Com esse canal seria uma grande oportunidade de falar deles, principalmente pra exercer assim meu senso crítico e coisas assim, e falar sobre eles. É legal você falar sobre os livros que você leu, não só ler eles, mas você pensar sobre eles e interpretar eles e trazer reflexões sobre eles e aplicar a sua vida e coisas assim. Então eu pensei em trazer vídeos como esse sobre livros. Então, no mês de outubro, o mês que passou, estamos em novembro aqui, eu li 5 livros. É uma quantidade de livros mais significativa, eu diria, porque eu estou de greve. Minha universidade entrou de greve, então eu tive muito tempo livre pra fazer outras coisas e atualizar leituras e ver filmes e coisas assim. E eu pensei em ler muito, né, nesse mês, principalmente porque eu venho entrar num dilema que é sobre o meu uso de tela, né, meu uso na internet. E eu tenho entrado nesse dilema pra tentar fugir um pouco disso, porque eu me via passando 2 horas no Instagram só e, enfim, no Twitter, no computador e coisas assim. Então, tô tentando tirar um pouco disso do meu dia, sabe? Tirar esse rolar de tela infinito e sem consciência nenhuma que eu fazia. Então, eu decidi ler um pouco mais. Eu sempre li desde criança, mas foi na adolescência mesmo que meu amor por livros floresceu assim. E por causa desse livro aqui, que tá aqui, a seleção, uma amiga minha me emprestou e eu comecei a ler ele, doida, voraz, assim, e comecei a devorar os livros e gostei muito. E desde então eu nunca parei. Eu comecei, né, por romances bobinhos e ficção adolescente, infanto juvenil, e agora eu tô tentando, com os meus 21 anos, eu estou tentando ler um pouco mais de clássicos, de livros mais difíceis, então eu tô tentando me desafiar a isso, a entender esses livros e pensar um pouquinho fora da caixa, sabe? E eu tenho descobrido que eles são muito bons. Pelo menos os que eu vi até agora, né? Então, eu tô gostando muito deles. E eu tô tentando mesclar minhas leituras entre livros mais contemporâneos e mais clássicos, né? Então, basicamente, esse mês foi uma mescla dessas duas coisas. Bem, o primeiro livro que eu li no mês de outubro foi Daisy Jones and the Six. Eu tinha esse livro na estante faz um tempo, acho que 1 ano atrás eu tinha comprado esse livro em uma promoção da Amazon, só ficou na minha estante. Daí eu pensei por que não, né? Vou começar a ler. E eu tinha começado faz um tempo já. Eu acho que uns 2 meses atrás, eu acho 3, mas eu não levei muito à frente, porque eu já tinha visto a série, sabe? Então, eu tava sentindo como se estivesse lendo um roteiro, sabe? Então, coisas que eu já vi, sabe? Tava ficando sem muito sentido eu ler. Aí eu dei uma abandonada, mas depois eu decidi terminar, porque eu tinha começado e vou terminar esse livro. E esse mês, o mês de outubro, foi o mês que eu terminei de ler esse livro. E eu gostei muito. Eu gosto muito de Fleetwood Mac. E eu imagino muito a Daisy Jones com aquela música Rhiannon, muito bom. E eu tava ouvindo muito Fleetwood Mac nesse mês, e eu tava gostando muito de, enfim, juntar as duas coisas, né? Bem, a história, pra quem não conhece, é sobre Daisy Jones. É uma mulher que cresceu cercada por riqueza, apesar de não ter muito apoio dos pais, né? E ela é sempre muito talentosa e gostava de sair e de conhecer pessoas novas. Ela sai da casa dos pais em rumo a algum lugar na vida, né? Então ela começa a escrever músicas e se dá muito bem porque ela é muito talentosa e as pessoas gostam muito dela. Em algum momento ela acaba conhecendo essa banda, os The Six, que é uma banda ascendente também no mercado, eu diria assim, no mercado da música, e eles colaboram juntos numa música e acaba que dá muito certo. Então esse livro ele vai trazer sobre essa banda, o desenrolar dessa banda e muito mais sobre os membros dessa banda, né? Como as relações deles impactam na banda e dos familiares deles também impactam. Então, com muita coisa por trás, né? Apesar do sucesso. E esse foi um dos livros que eu li. Vamos para o próximo. Bem, o próximo livro, eu não sei se tá na ordem, acho que tá na ordem, não sei. Mas eu tô pegando aqui na pilha que eu separei. O outro livro que eu li foi As Estrelas Sempre Brilham Acima das Nuvens Escuras. Esse livro aqui é de ficção cristã, ele é da Mundo Cristã.
E eu sou uma garota cristã, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou uma garota cristã. E eu estava tentando. Eu sempre pensei, na verdade, em incluir mais ficção cristã no meu hábito de leitura, né? É algo muito interessante porque a autora ela vai incluir dilemas cristãos e pensamentos cristãos no dia a dia da personagem, né? Então, ela vai viver a vida dela, apesar de um pouco fantasioso, né? Obviamente, é uma obra de um pouco de fantasia esse livro aqui. Ela vai incluir o Senhor Jesus Cristo na vida dessa adolescente aqui. Então, ela vai precisar fazer decisões à luz da Bíblia e ela vai ver que o caminho que Jesus dá é o melhor, né? Que é o caminho que a Bíblia fala. Então, ela vai descobrir isso, né? Na história dela. Essa história é sobre Vitória, que ela é uma adolescente, ela tá saindo do ensino médio para entrar na faculdade, quase jovem, né? Ela perdeu o avô, então ela tá passando por um momento de luto. Inicialmente vai mostrar ela conversando com a amiga, falando sobre isso, e a amiga dela é cristã. Então ela tá tentando navegar por esse luto, né? E sem muito sucesso, ela tá começando a ficar mais rabugenta, ela tá ficando desesperançosa nesse sentido, sabe? Da vida. E apesar de ter tudo planejado na vida, assim, ela tem um plano de se formar em economia, de ser uma boa profissional, de ajudar os pais e coisas assim. Mas ela tá presa nesse luto, né? Então ela não sabe como sair. Ela no shopping, um dia ela acaba encontrando uma velhinha que pede pra ela pagar um café pra ela e de presente, de recompensa, ela dá uma caixa. E nessa caixa ela vai ter esse guarda-chuva aqui que a gente vê na capa. E esse guarda-chuva, ele é mágico. Então, quando a Vitória abre ele numa tempestade, ele vai levar ela pra outro mundo. E esse mundo vai ensinar ela qual era o melhor caminho pra ela seguir na vida dela, né? Quais eram as atitudes que ela deveria ter tomado. Então, ela vai navegar por isso e perceber alguns erros na vida dela que ela vai corrigir. Então, esse livro aqui, eu gostei dele. Ele é uma leitura mais leve, uma leitura mais rápida. Ele tem poucas páginas, ó. E é um livro bonzinho e eu gostei muito. Próximo livro da lista é Memórias de Marta, da Júlia Lopes de Almeida. Esse foi o primeiro, entrando nos clássicos agora, né? Esse livro... Bem, esse livro, ele foi meu primeiro contato com a escrita da Júlia Lopes de Almeida e eu gostei muito. Esse livro aqui foi meu namorado que me deu de presente. E ele é fininho, sabe? Eu acho que ele tem um pouco mais páginas que Vidas Secas, que eu tenho aqui, que é do Graciliano Ramos, esse aqui. Então, eu comparei por ele. Mas, enfim, ele é um livro sobre uma mulher chamada Marta. Que ela tem uma mãe chamada Marta também. E elas vão parar num cortiço por questões financeiras e tudo mais, após perder o pai, né, e o marido. Então, a mãe dela perde o marido, né, e ela perde o pai. E elas ficam sem muito sustento, sem saber pra onde ir, e elas acabam parando num cortiço. Então, se você teve aula de literatura sobre realismo na escola, né, você vai saber como era. E eu achei muito curioso porque o livro do Aloysio de Azevedo, ele foi lançado um pouco depois desse aqui sair do primeiro, porque esses livros aqui de antigamente eram lançados em folhetins, né? Então, capítulo por capítulo saía em cada semana e coisas assim. Então, ele saiu um pouco antes do Cortiço de Aloysio de Azevedo. E eu achei muito legal isso. Ela vai trazer a história dessas duas mulheres. Vai trazer toda a descrição do ambiente e dos sofrimentos delas e do sofrimento da mulher na sociedade, inclusive. E como a educação, ela vai ser esse agente de mudança de vida, né? Que a Marta, ela vai começar a ir pra escola, né? E ela vai começar a aprender, a fazer amizades lá. E com conhecimento, ela vai acabar um dia sendo professora, se tornando professora e vai conseguir uma vida melhor pra mãe, vai conseguir mais dinheiro, né? Então, é uma coisa que ela vai trazer nesse livro também. E uma coisa que eu gostei muito desse livro é as descrições que ela faz. Porque a Marta, com o sofrimento ao redor dela, ela planeja viajar. Ela viaja pro Rio de Janeiro. E ela passa um tempo no Rio de Janeiro pra descansar a mente, sabe? Ela fica lá um tempo com
uma amiga. Ela traz umas descrições muito bonitas da natureza e tudo mais. E eu gostei muito dessa parte. Mas, no geral, é um livro muito bom. É um livro triste, um pouco. Porque você vê o sofrimento, né, das pessoas. Das pessoas no cortiço e pessoas que não conseguem fazer nada pra mudar essa situação, né? Principalmente os vizinhos dela. Que ela vai trazer histórias sobre os vizinhos delas, né? E eles vão. Você vai ver que o sofrimento deles é do ambiente que eles vivem, da condição financeira que eles estão. E eles não conseguem sair disso. E é muito triste você ver eles presos nessa situação. Então, é algo que eu achei interessante também nesse livro. Mas enfim, é isso aí. Esse é o livro, Memórias de Marta. E me deu muita vontade de ler mais da Júlia Lopes de Almeida, que eu acho uma diva. Ela é uma diva. E ela foi a primeira mulher a ser convidada a participar da Academia Brasileira de Letras, mas por ser uma academia majoritariamente masculina, majoritariamente não, feita completamente de homens, o marido dela teve que aceitar por ela, então ela não pôde ir. Mas enfim, grande. O quarto livro é As Três Marias, de Raquel de Queiroz. Esse foi o último livro que eu li no mês. E é um livro muito bom. Muito bom, um livro muito bom. Mas assim, ele é o básico de... O básico de mulheres sofrem. Mulheres sofrem muito desde quando elas são crianças até quando elas viram adultas. Então é basicamente o que vai trazer desse livro aqui. O que me encantou muito nesse livro é as dinâmicas que ela vai trazer das mulheres da vida dela, né? Porque esse livro aqui é um pouco autobiográfico. Então ela vai trazer a importância das amigas dela, né, na vida dela. E como elas crescem juntas e como elas veem umas às outras, né, crescendo. Eu acho que mal tem homem aqui nesse livro, sinceramente. É só um livro feminino e os homens, ele aparecem como personagens muito secundários mesmo. E na maioria das vezes é pra quebrar o coração das mulheres, pra... enfim, machucar elas e tudo mais. Então, é uma figura quase vilânica aqui nesse livro, os homens. Tirando o pai de uma das amigas dela, que é um divo. Tanto que ele perde a esposa, né, e fica sozinho cuidando da filha. Tanto que ele pede a filha pra chamar ele de mãe. Então, esse livro aqui é sobre Guta, uma mulher chamada Guta, uma menina também, porque ela começa pequena, né? Chamada Guta, e suas duas amigas, que é Maria José e Glória. Essas três, elas formam um grupinho, Três Marias, e elas cresceram juntas estudando num colégio de freiras, e a Raquel de Queiroz, ela vai explorar a infância de cada uma, trazendo o background de cada uma, e como é que elas lidam com a vida a partir do que elas vivenciaram na infância e tudo mais. Então é um livro muito legal. E chega a ser divertido em algumas partes, mas no fim ele é majoritariamente muito triste, eu diria. Porque a Guta, ela cresce sonhando, vendo livros, sonhando com a vida que ela pode ter depois que ela sai do colégio e, enfim, em romances, em coisas assim. Mas quando ela cresce, ela tem a oportunidade de viver essas coisas, ela vê que não é isso tudo, né? Ela vê que as coisas decepcionam ela. A vida não era comum nos livros, e os homens que ela via, que eram gentis, eram galanteadores, eles machucam, eles pensam só no próprio interesse, então que casamentos que seriam mágicos e tudo mais acabam em algo triste, né? Então ela cresce e fica muito decepcionada, né, com a vida. E é basicamente isso. Então ela cresce, ela se apaixona, ela é desiludida, ela trabalha, ela... Apesar de tudo isso, apesar de todo esse crescimento, ela não vê muito propósito na vida. Ela sabe que vai continuar sofrendo e até o final que ela vai morrer, né? Então é um livro bem triste, assim, no final. Eu achei, né? Mas é um livro muito bom porque eu me lembrei muito desse livro aqui, que é o Tudo que eu sei sobre o amor. Eu não sei se vocês já leram, mas é basicamente um livro que vai trazer sobre... Um livro autobiográfico também, que vai trazer sobre
que vai trazer sobre a vida de uma mulher, né, e como ela navega durante a vida dela, durante a infância, durante a adolescência, durante a vida adulta, e os conselhos que ela aprende, as coisas que ela aprende. Então, eu achei que esse é um livro paralelo àquele ali que eu li também, mas obviamente um pouco mais superior, um pouco não, bem mais superior, pela linguagem e tudo mais. É um paralelo que eu achei. Quando eu tava lendo esse livro, eu lembrei de Tudo que eu sei sobre o amor. E é um livro muito bom, os dois. Esse aqui é melhor, tá? Se for ler, comece por isso. E o último livro que eu li, que não está na ordem, obviamente, mas foi Fogo no Parquinho. Eu vou botar a imagem aqui porque eu li ele no Kindle e não tem como mostrar aqui, né? Mas aí eu li ele no Kindle e apesar de eu ter começado ele há muito tempo atrás, já faz mais de um ano atrás que eu comecei, eu nunca terminei. Então eu li acho que 3 capítulos ano passado e nunca terminei de ler ele. Então eu decidi continuar porque eu tava nessa... Ah, meu Deus, preciso ler, preciso fazer alguma coisa. Daí eu fui ler esse, terminei de ler esse. E é um livro muito bom, Fogo no Parquinho, é um livro cristão, do Iago Martins. Eu acho que é da Mundo Cristão também, da mesma editora do outro. E ele vai falar sobre o namoro à luz de Deus, à luz da palavra de Deus. Então ele vai falar sobre conselhos e o que a Bíblia fala sobre o namoro, né? Então, é um livro muito interessante e dá muitos insights e coisas na Bíblia que você nunca pensou. Então, é um livro muito bom pra quem quer se instruir nesse assunto, né? Nesse assunto de namoro à luz da palavra de Deus. E eu recomendo. Recomendo. Ele vai falar sobre vários assuntos, assim, como qual é a idade certa pra namorar e qual é o propósito do namoro, e vai falar sobre celibato e coisas assim. Então, é um livro muito bom acerca desse assunto. Então, esses foram os meus lidos desse mês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu não sei se eu vou trazer de novo, porque esse mês eu li muito, né? Então, eu não sei se eu vou ler essa quantidade toda de novo. Mas fica aí o diário, né? Me digam se vocês querem mais vídeos assim, ou temas de sugestões de temas que vocês querem ver. Ai, tem uma música aqui me agoniando. Sai, suma. E é isso. Um beijo.